Tudo parece correto. O navio gira a bombordo. 22 nós. Um arranhão ao longo do gelo. Murdoch gira o leme. Tenta manter as hélices livres. Ainda parece controlável. Ainda soa como uma simples correção de curso. Não como o prelúdio de uma catástrofe. Mas é exatamente aqui, nesses segundos de aparente domínio, que começa uma história que até hoje contamos apenas pela metade. Se verdades ocultas como essa te fascinam, se você está pronto para olhar além das imagens conhecidas, então fique até o fim, porque o que vem a seguir não é apenas a história de um naufrágio, é a história de por que escolhemos ver certas imagens e evitar outras. Há 4 décadas, milhões de olhares se voltam para a mesma cena, para a proa do Titanic, para o corrimão que ainda permanece ereto, para as âncoras gigantescas que repousam a quase 3.800 metros abaixo da superfície. Essas imagens se tornaram familiares, quase silenciosas, quase solenes. A proa se ergue na escuridão do Atlântico Norte como um monumento, mas a apenas algumas centenas de metros dali repousa outra verdade. Uma verdade que raramente ocupa o centro das atenções. Ali não está a segunda metade do navio em silenciosa dignidade. Ali há algo rasgado, esmagado, retorcido, algo que mal pode ser reconhecido como parte de um gigante dos mares. Alcançamos o ponto máximo de tensão. Então, um solavanco, um estalo, uma cedência. A parte dianteira afunda. O fundo duplo resiste por um instante. Depois se separa. A massa recua. A energia se descarrega. Por que vemos tão pouco essa parte traseira? Por que as imagens da proa dominam nossa ideia do naufrágio? A resposta não está apenas na extensão da destruição. Ela está em um colapso mais violento do que por muito tempo se quis admitir. Quando o naufrágio foi descoberto nas primeiras horas da manhã de 1º de setembro de 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard, parecia que um mistério de quase um século havia sido resolvido. As primeiras imagens do fundo do mar, cerca de 400 quilômetros ao largo de Newfoundland, moldaram imediatamente a percepção do mundo. Lá estava ela, a proa, ereta, reconhecível, quase intacta. Os guindastes de carga ainda se projetavam para cima. Tampas de escotilhas permaneciam em seus lugares. Até mesmo os delicados montantes do corrimão ainda eram visíveis, como se nem a pressão colossal da água, nem décadas submersas no sal tivessem lhes causado dano sério. Documentários reforçaram repetidamente essa imagem. A proa cortando o leito de sedimentos como um dia cortou as ondas. A ponte onde o capitão esteve. Janelas atrás das quais a primeira classe jantava. Essa preservação cria uma calma enganosa. Convida a acreditar que o navio, apesar das mais de 1.500 vidas perdidas naquela noite de 15 de abril de 1912, repousa como um todo em silêncio digno. Lá embaixo ele permanece quase como um memorial, um colosso adormecido de aço. Na cultura popular, essa imagem se consolidou. Quando alguém diz naufrágio do Titanic, vemos a proa. Ela representa elegância, engenharia eduardiana, romance trágico. Filmes, museus, mídias, todos fortaleceram essa visão. Acreditamos conhecer a história inteira. Acreditamos que o navio jaz em unidade serena no fundo do mar. Mas essa é apenas metade da verdade. O Titanic media quase 290 metros de comprimento. O que admiramos é apenas um fragmento, uma parte de um todo que, na realidade, foi despedaçado. E esse ponto cego se torna evidente quando percorremos os arquivos de imagens das expedições desde 1985. Milhares de fotografias em alta resolução da proa existem, estudos detalhados, close-ups. Até os menores objetos foram documentados, mas da popa, surpreendentemente pouco. Por que um local tão significativo da história é documentado de forma tão desigual? Essa lacuna remonta às investigações após a catástrofe. No Reino Unido e nos Estados Unidos, sobreviventes testemunharam. Dos 706 resgatados, muitos relataram ter visto o navio se partir. Ouviram o rasgar do metal. Viram a popa se erguer alto antes de desaparecer. Outros, incluindo o oficial sobrevivente de maior patente, Charles Lightoller, discordaram. Afirmaram que o navio afundara inteiro. Na época, investigadores confiaram nos oficiais e especialistas. Durante décadas, livros de história registraram que o Titanic havia descido
sido intacto. Somente com a descoberta do naufrágio em 1985 ficou claro, o navio realmente se partira em dois. E ainda assim, o foco não se deslocou completamente para a popa. Modelos reconstroem a proa com riqueza de detalhes, enquanto a popa muitas vezes permanece vaga. No entanto, as duas partes estão separadas por apenas cerca de 600 metros, uma distância superável para robôs submersíveis modernos. O que então se esconde ali? Ao deixar a proa, inicia-se uma jornada pelo chamado campo de destroços, uma vasta e escura planície entre as duas seções principais. A quase 3.800 metros de profundidade, a imagem muda. A ordem cede lugar ao caos. Primeiro aparecem objetos mais leves, carvão dos porões, sapatos, lado a lado, malas abertas, fragmentos de porcelana. Quanto mais se aproxima da popa, mais denso se torna o campo. Placas de aço dobradas, casco rasgado, tubulações de vapor arrancadas de suas conexões. Navegar por essa região é desafiador. Imagens de sonar mostram uma paisagem irregular de montanhas metálicas. Diferente da proa, faltam pontos de referência. Aqui, navio e sucata se confundem. As correntes giram ao redor de estruturas maciças. As câmeras captam formas maiores, mas parecem estranhas. Não há linhas elegantes de um transatlântico. Não há simetria, apenas destruição bruta. Quando os holofotes finalmente alcançam a popa, qualquer expectativa de preservação se desfaz. A popa não repousa com dignidade. É uma massa retorcida de aço, com véses comprimidos uns contra os outros. Compartimentos que antes tinham metros de altura, reduzidos a fendas estreitas. O casco externo aberto, placas dobradas para fora. Somente as enormes máquinas a vapor, altas como um prédio de 3 andares, ainda se destacam de forma reconhecível no meio do caos. Como pode ser que duas metades do mesmo navio tenham terminado de forma tão diferente? A resposta está na maneira como cada parte desceu. A proa encheu-se de água ao longo de mais de 2 horas. A pressão interna e externa se igualou em grande parte. Ao afundar, moveu-se de forma relativamente estável. O impacto foi forte, mas mais controlado. A popa, ao contrário, permaneceu na superfície por alguns minutos após a separação, cheia de ar, de espaços vazios, de grandes salões e cabines. Quando finalmente afundou, ocorreu mais. Rapidamente. À medida que descia, a pressão externa aumentava dramaticamente. A cada 10 metros, uma atmosfera adicional. 100 metros, 200, 1000. A diferença entre a pressão externa e o ar preso no interior tornou-se catastrófica. Ocorreu uma implosão, não uma explosão para fora, mas um colapso violento para dentro. O aço cedeu, convéses desabaram, a água irrompeu, o ar comprimido se descarregou. Esse colapso aconteceu enquanto a popa ainda caía. Ela atingiu o fundo do mar, já como uma massa deformada. E hoje, a destruição continua. Micro-organismos como Halomonas titanicae alimentam-se do ferro do naufrágio. Estalactites de ferrugem, os chamados rusticles, crescem e se desfazem. Estimativas indicam que até 1/4 de tonelada de metal pode ser degradado por dia. Especialmente a popa, com sua maior área exposta, se deteriora mais rapidamente. Estruturas de sustentação enfraquecem. Áreas antes reconhecíveis já colapsaram. Em poucas décadas, forma identificável pode desaparecer. Por que então falamos tão pouco da popa? Porque ela não oferece uma imagem romântica. A proa nos permite ver dignidade, tragédia, ambição frustrada. A popa, por outro lado, mostra violência crua, mostra o fracasso da tecnologia diante da força da natureza, mostra caos. Talvez seja mais fácil contemplar o gigante adormecido do que a verdade esmagada. Mas o Titanic não é apenas a história de um navio inafundável, é a história da fragilidade humana. E a popa é seu capítulo mais honesto. Quando deixamos a proa para trás, não deixamos apenas uma estrutura de aço, deixamos também uma imagem que se tornou familiar ao longo de décadas. Os holofotes dos robôs submersíveis perdem as linhas claras, os contornos reconhecíveis. Em vez disso, entram numa zona que lembra mais um campo de batalha do que um local de repouso marítimo. O campo de destroços se estende como um arquivo disperso do instante em que tudo se partiu. Aqui estão espalhadas milhares de toneladas de carvão. Aqui repousam objetos pessoais que nunca mais tiveram dono. 2 sapatos lado a lado,
como se quem os usava tivesse apenas se afastado por um momento. Armações de óculos, talheres, fragmentos de porcelana que um dia foram usados em salões iluminados. É uma paisagem fantasmagórica. Mas esse campo é mais do que um conjunto de coisas perdidas. Ele é uma cena forense física. Cada peça conta algo sobre velocidade, rotação, ângulo de impacto. Quanto mais se aproxima da popa, mais claro fica. Houve violência. As placas de aço perdem sua forma original. O que na proa ainda se parece com a arquitetura, aqui se transforma em material deformado. As curvas elegantes de um transatlântico desapareceram. No lugar delas, fileiras de rebites arrancados, estruturas abertas, vigas torcidas, tubos maciços de vapor repousam no fundo como canudos esmagados. Tudo parece ter sido destruído de dentro para fora. Pesquisadores relatam que navegar por essa área é uma das tarefas mais difíceis de uma expedição. As imagens de sonar não mostram mais estruturas definidas, mas variações caóticas de altura feitas de metal. As correntes mudam abruptamente ao contornar os restos irregulares. As câmeras precisam ser manobradas com extremo cuidado para não colidir com bordas afiadas de aço projetadas para fora. E então, finalmente, a popa surge no cone de luz. O que aparece desafia qualquer expectativa de serenidade. A popa não está ereta e mal se pode dizer que repousa. Ela está colapsada sobre si mesma. Convés sobre convés comprimidos. Espaços que antes abrigavam centenas de pessoas, agora fundidos num núcleo amassado. Onde antes havia promenades, existem hoje cavidades distorcidas. Onde antes soava música, há escuridão absoluta. O casco externo está dobrado para fora em vários pontos, como se algo tivesse pressionado violentamente de dentro. E de certa forma, isso é exatamente o que ocorreu. Essas deformações são indícios claros de diferenças extremas de pressão. Enquanto a proa já estava praticamente cheia de água ao afundar, com pressões internas e externas quase equilibradas, a popa permaneceu inicialmente cheia de ar. Quando foi engolida pelo oceano, começou uma corrida fatal entre pressão interna e externa. A cada metro adicional de profundidade, a pressão da água aumentava. A quase 3.800 metros, essa pressão é esmagadora. O aço, por mais robusto que seja, tem limites. Em determinado ponto, a diferença superou a resistência estrutural. O ar interno foi comprimido. Convéses cederam. Anteparos romperam. Não foi uma explosão para fora, mas um colapso violento para dentro. Uma implosão, um esmagamento sob carga avassaladora. Modelos computacionais sugerem ainda que a popa não desceu de forma estável. É possível que tenha girado, talvez até rodado parcialmente durante a queda. Cada rotação aumentava as tensões estruturais. O impacto com o fundo do mar provavelmente ocorreu em ângulo desfavorável. Todos esses fatores se combinaram no resultado que vemos hoje: destruição total. Mas a história não termina com o impacto. Desde a descoberta do naufrágio em 1985, sua estrutura mudou perceptivelmente. Micro-organismos começaram a degradar o aço. Além de Alomonas titanicae, outras espécies colonizaram o ambiente extremo. Na escuridão completa, sob pressão imensa e temperaturas próximas do congelamento, existe um ecossistema que se alimenta do metal. Os chamados rusticles crescem como estalactites de óxido de ferro. Parecem frágeis, mas são a evidência visível de um processo biológico ativo. Quando um deles se rompe, muitas vezes deixa para trás material poroso e enfraquecido. Estruturas de sustentação perdem integridade pouco a pouco. A popa sofre ainda mais com esse processo. Sua estrutura aberta oferece maior área de exposição para reações químicas biológicas. Placas finas já desapareceram. Áreas que eram reconhecíveis nas primeiras expedições hoje não existem mais. Cientistas estimam que nas próximas décadas a silhueta do Titanic poderá deixar de ser distinguível. A proa se deformará. A popa continuará a colapsar. Eventualmente, o que foi o maior navio de passageiros de sua época pode tornar-se apenas uma elevação irregular de óxido e sedimento. Por que então nos apegamos tanto à imagem da proa? Talvez porque ela nos permite sentir dignidade. Talvez porque preserva a ilusão de que, mesmo no fracasso, há grandeza. A proa se assemelha a um palco após o último ato. Carrega tragédia, mas também beleza. A popa destrói
essa narrativa. Ela mostra o que realmente acontece quando massa, energia e pressão se encontram. Mostra que mesmo placas grossas de aço cedem sob carga suficiente, que construções majestosas na superfície tornam-se corpos ocos vulneráveis nas profundezas, que as leis da física permanecem indiferentes ao orgulho humano. Nas profundezas imperam condições que dificilmente compreendemos intuitivamente. Escuridão eterna, frio intenso, pressão esmagadora atuando sobre cada centímetro quadrado. Cada bolsa de ar torna-se risco. Cada fraqueza estrutural torna-se ponto de falha. A popa era exatamente isso, um grande volume de ar preso. Enquanto flutuava na superfície, esse ar fornecia sustentação. Nas profundezas, tornou-se uma ameaça. À medida que a pressão aumentava, o ar era comprimido cada vez mais. Estruturas projetadas para resistir a cargas horizontais enfrentavam agora forças verticais para as quais não foram concebidas. Quando observamos hoje placas dobradas, conexões arrancadas, convéses comprimidos uns contra os outros, vemos o resultado de um desequilíbrio entre interior e exterior, entre projeto e ambiente, entre expectativa e realidade. Mas mesmo esse colapso físico foi apenas uma fase. Depois vem o processo lento e silencioso da dissolução. O metal se torna óxido, estruturas se transformam em sedimento. O que um dia foi montado em estaleiros é desmontado por micro-organismos. Esse processo não é dramático, não há som, não há explosão. Ele ocorre dia após dia, molécula por molécula, mas é implacável. Cada rusticle que se desprende significa perda de substância. Cada ano reduz um pouco mais a resistência remanescente. Tempestades na superfície enviam vibrações mínimas, mas mensuráveis, às profundezas. É possível que futuras gerações não vejam contornos claros. Talvez reste apenas um campo de detritos indistinto, sem separação evidente entre proa e popa. Talvez as imagens que temos hoje sejam as últimas que mostram uma estrutura reconhecível. E então surge a pergunta: o que permanece de uma lenda quando seu corpo material desaparece? O Titanic nunca foi apenas aço, foi símbolo de esperança, de excesso de confiança, de tragédia. Seu naufrágio tornou-se símbolo de algo mais. Nossa fascinação pela queda, nosso desejo de tocar a história, mesmo que esteja milhares de metros abaixo de nós. Talvez o verdadeiro significado da popa não esteja apenas em sua destruição, mas no que podemos aprender com ela. Que segurança é relativa, que sistemas técnicos têm limites, que as leis naturais não são negociáveis. A popa não é uma imagem estética, é uma lição, um memorial sem filtro romântico. E enquanto falamos, enquanto analisamos e reconstruímos, ela continua lá embaixo, na escuridão do Atlântico Norte. Nenhuma luz solar a alcança, nenhum som da superfície desce até ela. Apenas pressão, apenas frio, apenas tempo. Observamos a mudança de curso, o impacto aparentemente leve. Seguimos a proa, esse símbolo quase solene na escuridão. Cruzamos o campo de destroços, peça por peça, até alcançar a realidade esmagada da popa. Falamos de pressão, de implosão, de falha e estrutural, de bactérias que transformam aço em pó, de tempo que relativiza até monumentos. Mas, no final, não se trata apenas de um navio, trata-se de perspectiva. A proa conta uma história que queremos compreender. Ambição, grandeza, tragédia, dignidade. A popa conta uma história mais difícil, perda de controle, força bruta da natureza, finalidades físicas inescapáveis. As duas pertencem à mesma narrativa. Só quando olhamos ambas é que surge um quadro completo. O R.M. esse Titanic nunca foi apenas uma lenda romântica, nem apenas um fracasso técnico. Foi os dois. E seu naufrágio reflete exatamente essa dualidade. Uma parte ainda reconhecível, quase ereta. A outra, comprimida e irreconhecível. Uma parte que conforta, outra que confronta. Talvez seja justamente nisso que reside sua relevância duradoura. Não no mito do inafundável, não nas escadarias luxuosas ou nos salões iluminados, mas na constatação de que até as maiores construções são vulneráveis. Que o progresso sempre opera dentro de limites. Que as leis da física têm a palavra final. Lá embaixo, no Atlântico Norte, o naufrágio continua a se desfazer, sem espectadores, sem trilha sonora. O aço se torna óxido, a estrutura se mistura ao sedimento. O oceano não preserva mitos, apenas transforma
mesma matéria. Talvez, em algumas décadas, não reste uma silhueta clara. Talvez a distinção entre proa e popa desapareça. E então, permanecerá apenas aquilo que não pode ser corroído: a história e a maneira como escolhemos contá-la. A pergunta não é apenas o que aconteceu naquela noite de abril de 1912. A pergunta é: o que escolhemos lembrar? Vemos apenas a proa ereta como um monumento? Ou estamos dispostos a encarar também a popa, amassada, despojada de qualquer romantização? Porque a verdadeira lição do Titanic não está na ideia de grandeza interrompida. Está na lembrança de que cada época acredita estar no auge do progresso, até que a realidade a contradiz. O navio não era inafundável. Era um produto de seu tempo. E sua popa, esquecida nas narrativas mais populares, continua sendo o testemunho mais honesto dessa verdade. Aqui termina nossa descida. Não com um herói, não com um mito, mas com uma escolha de olhar completo.